Boa noite, estou eu aqui de novo, agradeço de novo o convite do meu querido amigo Lucas Santana, desta vez para falar deste autor aqui, que vocês lerão, que é o José Joaquim de Campos Leão, que ficou conhecido para a história como Corpo Santo. Corpo Santo com Q. Essa aqui é a minha edição, que eu comprei em 2000, do Teatro Completo de Corpo Santo, com anotações e um estudo histórico sobre o Corpo Santo feito pelo professor de literatura brasileira da URGS, já falecido, Guilhermino César, que entrou para a história da literatura brasileira como o descobridor da obra do Corpo Santo. Corpo Santo nasceu em Triunfo, viveu no século XIX, ele foi delegado de polícia, ele foi professor e ele foi internado diversas vezes, tanto em Porto Alegre quanto no Rio de Janeiro. Ele ficou então, ele se considerava perseguido pela sociedade e ele escreveu, nesses períodos em que ele foi internado, escreveu Enciclopédia aos 6 meses de uma enfermidade, com uma grafia que ele criou na época, que era Enciclopédia com S e Q, os meses escrito com Z, uma com H. Ele quis criar uma nova ortografia. Esse foi um dos projetos que Corpo Santo não conseguiu vingar, porque ele não foi reconhecido em vida, e no teatro dele vai falar isso o tempo todo, que ele é um gênio que não foi descoberto e que será descoberto futuramente. E aí ele escreve 17 peças, 16 no ano de 1866. Eu não me lembro agora o número exato, mas em maio de 1866 ele escreve muitas peças. Eu acho que não vou saber dizer, mas enfim, eu fiz o verbete do Corpo Santo para a enciclopédia do Itaú Cultural e falei isso lá na enciclopédia, na época que eu fiz o verbete em 2008. Eu conto que ele escreveu boa parte dessas peças em maio de 1866. E aí essas peças ninguém dá bola no século XIX. Depois, no século XX, ele é só citado por personalidades como Álvaro Moreira nas memórias dele, que é As Amargas. Não, o Corpo Santo é citado apenas como uma figura anedótica do Rio Grande do Sul. Até que nos anos 50, o Aníbal Damasceno Ferreira, que era professor da PUC e também funcionário da URGS, tem acesso às peças de Corpo Santo e considera aquilo muito revolucionário, porque na época já acontecia no mundo, já tinha sido criado já tinham várias peças, do que depois o Martin Esslin vai definir como teatro do absurdo. Então, onde o Esslin vai enquadrar autores como Samuel Beckett, Ionesco, Harold Pinter. E aí muitos que estavam no começo do curso de arte dramática da URGS, como o Antônio Carlos Sena, a Lúcia Mello, o Fausto Fuser, que eu não sei se é professor da USP ainda, mas era até pouco tempo professor de artes cênicas da USP, vão achar aquele conteúdo as peças do Corpo Santo parecidas com as que eram produzidas pelos autores do Teatro do Absurdo. Eu lembro que eu entrevistei o Antônio Carlos Sena, que é o que primeiro encena Corpo Santo, em 1966, justamente um século depois das montagens, da escrita daquele teatro. Ele estava encenando no CAD As Cadeiras do Ionesco, que fala sobre um casal de velhos que fica ali brigando e esperando um desfecho que vai chegar, o orador que vai chegar no final, que é surdo-mudo. Todos daquele grupo acharam muito parecido com a peça que vocês vão ler hoje, que é Mateus e Mateusa, sobre esses dois velhos. Eles acharam então aquele conteúdo muito parecido. E aí, então, o Corpo Santo passa de um louco anedótico do Rio Grande do Sul para ser o precursor mundial do teatro do absurdo. Então, Ian Michalski, quando assiste em 1968 a primeira montagem do Antônio Carlos Sena das peças do Corpo Santo, e Ian Michalski assiste num festival organizado pelo Pascoal Carlos Magno, vai dizer isso, que os livros de história do teatro estão obsoletos, porque temos no Brasil o precursor mundial do teatro do absurdo. Então, que nós temos um pré-Beckett, um pré-Ionesco,
no Rio Grande do Sul. Isso não vai ser algo muito que vai ser muito referendado. Assim, digamos assim, que vai ficar cristalizado também na cultura brasileira, porque, por exemplo, um pouco antes de morrer, quando ela já não tinha mais nada, o que temia a Bárbara Heliodora, importante crítica de teatro, vai dizer que para ela Corpo Santo não era nada, que foi tudo uma invenção, essa história de teatro do absurdo, que ele era apenas um autor que escrevia peças mal feitas. Então essa unanimidade em torno da obra dele não existe. Eu conheço uma outra professora, que eu não vou dizer o nome porque está viva, que também acha que a obra dele não é nada. Então, a partir também desse momento vai se discutir muito a questão da obra dele, pertencente ao teatro do absurdo, ou então o Eugênio Fraga vai dizer que é um teatro surrealista também, que é a tese de mestrado dele, que é Corpo Santo, Surrealismo ao Absurdo. Vocês vão ver, por exemplo, que em Mateus e Mateusa, já que vamos falar de rubricas de novo, o Corpo Santo trabalha muito com rubricas em que as pessoas tiram pedaços do corpo delas nas rubricas. Estava aqui, que eu chamo de referência surreal. Mateus, voltando-se para esta. Ora, é boa esta, a senhora sempre foi, é e será uma, atirando com a perna, não só impertinente como atrevida. Então esse tipo de rubrica surreal é uma característica do teatro do Corpo Santo. As personagens vão perdendo pedaços do corpo em cena. Até por isso que ele é um autor que comercialmente, criando um conceito de teatro comercial, ele não vai ter grande êxito no teatro, digamos, mais tradicional. Ele vai ser restrito a um circuito mais acadêmico de pesquisadores. Uma vez o Valmor Chagas me disse, eu li Corpo Santo e vi que aquilo era inviável de se montar com uma companhia de teatro em caráter assim como ele fazia com a Cacilda Becker, que era em caráter comercial. E então, aqui está minha fala sobre ele, sobre Corpo Santo. Boa leitura para vocês.